Um jovem que ouviu a voz de Deus e marcou uma geração. Diga assim comigo: Samuel. Um jovem que ouviu a voz de Deus e marcou a sua geração. Eu quero que os irmãos se atentem para a palavra de Deus. Nós iremos aqui trazer aquilo que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida. Eu quando recebi o convite, logo procurei meditar na palavra de Deus e pregar baseado no tema em Apocalipse. Mas nesses últimos dias eu tenho me voltado para o Senhor, e o Senhor, Ele trouxe ao meu coração trazer uma palavra que vai de encontro com a mocidade, que vai de encontro com a nossa vida. Deus, Ele colocou esta palavra em meu coração e eu quero trazer aqui nessa noite. Por isso eu quero convidar você a prestar atenção e deixar a voz do Espírito Santo de Deus falar contigo aqui nessa noite. Quem veio ouvir a voz de Deus? Aleluia. Quem veio ouvir? Dê glória a Deus. Quando eu medito, meus irmãos, na vida de Samuel, é necessário se voltar a um tempo muito difícil, a um tempo tenebroso, ao tempo dos juízes. Samuel, juntamente com a sua família, vai viver em uma época conhecida como a época dos juízes. Logo após a morte de Josué e a conquista da terra prometida, Josué ele morre, parte para o Senhor. O povo conquista a terra ela é repartida, e a Bíblia diz que ao invés do povo se voltar com fervor para Deus, ao invés do povo se voltar em uma adoração fervorosa para Deus, o povo agora começa a cair em uma apatia espiritual. Ao invés do povo se voltar para a adoração do único Deus, o povo agora ele começa a cair na idolatria, em uma apostasia total. E a apostasia ela é o abandono da fé verdadeira. O povo ele começa a se inclinar para a adoração de falsos ídolos. E se tem uma coisa que afasta o homem de Deus, que afasta a mulher de Deus, que afasta o jovem de Deus, é o pecado. O pecado ele tem consequências terríveis. Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da presença de Deus, ele nos afasta de uma comunhão com Deus, ele nos afasta de ter uma sensibilidade com o Espírito Santo. Aleluia. O pecado, a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. E o pecado ele leva muitos a uma desgraça, a uma decadência espiritual, destruindo lares, destruindo famílias, destruindo vidas. Aleluia. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus ele traz uma palavra aos nossos corações para que possamos se voltar para Ele. Aleluia. Em uma vida de comunhão, em uma vida de santidade, em uma vida de adoração, em uma vida santa na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa época, preste atenção, essa época de juízes, ela vai se perdurar durante aproximadamente 300 anos. Foram
300 anos que o povo, ele adorava a Deus, Deus abençoava. Daqui a pouco o povo se voltava as costas para Deus, e o povo caía na idolatria, no pecado. E Deus, ele vai levantar juízes, homens levantados por Deus para trazer o povo novamente à presença de Deus. Foram cerca de 12 juízes que foram levantados por Deus para trazer o povo de volta a Deus. Era um tempo, meus irmãos, muito difícil. Era um tempo tenebroso. Era um tempo de aumento da violência, do abandono da fé, do abandono de uma vida com Deus. Era um tempo em que a Bíblia vai dizer que eles faziam aquilo que eles achavam bem melhor para si. Aleluia! Quando o homem ele toma essa decisão de andar segundo a sua própria vontade, porque o pecado ele é isso, ele é se opor a Deus. O pecado ele nasce dentro de um anjo caído, que primeiramente se orgulhou e achou que não precisava mais do Deus Todo-Poderoso, e disse: eu serei maior do que ele, eu serei semelhante a ele. Mas a Bíblia diz que este anjo ele caiu, porque o orgulho ele precede a ruína, e o orgulho, o pecado, ele afasta o homem de Deus, ele coloca o homem oposto a Deus. Mas nessa noite eu vejo uma igreja reunida neste lugar em comunhão, em adoração, para buscar a presença de Deus, para se aproximar da face de Deus. Aleluia! Para se quebrantar na presença de Deus e dizer: só o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha história. Deus ele estava olhando para tudo isso, porque há situações, meus irmãos, que parece que Deus ele perdeu o controle. Há situações que parece que Deus não está no controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas olhavam para o aumento da violência, para o aumento de tantas coisas terríveis naquela época. Talvez eles diziam: não há esperança, não há o que fazer. Aleluia! Mas Deus ele estava olhando lá do alto céu e dizendo: eu tenho controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu tenho controle da história do homem. Eu tenho controle da história da mulher. Aleluia. Eu tenho tudo sobre o meu controle. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Um Deus soberano dos céus que reina ainda. Aleluia. Há um Deus que tem no controle a minha e a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Há um Deus que tem o controle, que é soberano. Aleluia. Há um Deus, aleluia, soberano, que abate e levanta. Aleluia. Há um Deus soberano que pode entrar lá dentro da tua casa, libertar aquele teu filho, libertar aquela tua filha, libertar o teu esposo, libertar a tua esposa. Há um Deus que tem todo o controle na mão. Aleluia. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu.
Deus é soberano, aleluia. Glória a Deus, Jesus. E Deus tem o controle da nossa vida em suas mãos, Aleluia, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você que é jovem, aleluia. Deus está escrevendo a tua história, aleluia. Aleluia, Deus Jesus. está escrevendo a tua história, eu não duvido, aleluia, do que Deus vai fazer por intermédio da tua vida. Eu não duvido o que Deus pode fazer por intermédio do teu filho que está lá nas drogas. Ele pode tirar teu filho de lá e trazer aqui, colocar no altar, para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer levanta a mão de glória. Levanta a mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Deus, ele estava olhando e dizendo: eu tenho o controle, aleluia. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que havia na época uma família chamada, Ana, Eucana e Penina. A Bíblia diz que Eucana, ele era levita e todo ano ele subia a Siló para adorar a Deus, Aleluia, para Jesus. buscar a Deus. Ele era sacerdote, ele era um levita, e todo ano ele subia para adorar a Deus. Quem veio aqui para adorar a Deus? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele subia para adorar a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele tinha uma mulher com o nome de Ana. Ana era uma mulher, meus irmãos, estéril, que não podia dar luz, não podia ter filhos. A Bíblia diz que essa mulher, ela chorava na presença de Deus. Aleluia, Deus. Ela se quebrantava na presença de Deus. Ela se derramava na presença de Deus. O próprio nome Ana significa uma mulher agraciada por Deus, cheia de graça, aleluia. Glória a Deus. Será se tem mulher cheia da graça de Deus aqui, aleluia? Glória a Deus. Será que tem mulher, eu estou vendo mulher cheia da graça de Deus? Aleluia, Jesus. Levanta a mão quem já se quebrantou na presença de Deus. A Bíblia diz que Ana, ela orava na presença de Deus: Senhor, eu sou uma mulher amargurada de alma, uma mulher que não pode ter filho, uma mulher estéril, aleluia. Enquanto Ana orava na terra, Deus estava ouvindo lá no céu e dizendo: eu vou conceder o teu pedido, Ana. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer uma obra na tua vida, Ana. Eu vou fazer o impossível tornar possível na tua vida, aleluia. Eu estou falando, Deus, aleluia, por intermédio da minha boca, está falando com pessoas aqui, dizendo: eu estou ouvindo a tua oração, aleluia. Glória a Deus. Eu estou ouvindo o teu clamor, aleluia. Eu estou ouvindo as tuas lágrimas, aleluia. E o teu pedido tem chegado aos céus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ana, ela faz um pedido a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu darei por toda a sua vida. Se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para o Senhor, para que Ele possa te servir por toda a vida dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia nessa época um sacerdote que era juiz, chamado Eli. Eli, meus irmãos, estava findando o seu período, porque tudo tem um tempo. E Eli, ele foi juiz durante 40 anos sobre aquele povo. Mas Eli, meus irmãos, ele foi negligente com a palavra de Deus. Eli, meus irmãos, o tempo havia se passado e ele já não estava mais com zelo pela obra de Deus. E quando o homem deixa de honrar a Deus, Deus deixa de honrar a ele. Glória a Deus. Quando o homem despreza a Deus, Deus
despreza Ele. Quando o homem deixa de honrar a Deus, Deus deixa de honrar a Ele. Aleluia, Jesus. Ele estava negligente com a obra de Deus, Abimael. O tempo havia se passado. Ele só ficava sentado, meus irmãos. Sentado, olhando tudo que seus filhos faziam, ele não fazia nada. Ele via tudo aquilo de errado que acontecia e ele não fazia nada. A Bíblia diz que Deus não falava mais com Eli. Não era porque, aleluia, Deus não queria falar. A Bíblia diz que as revelações naquela época eram de grande valia. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, o ministério profético estava praticamente se cessando no meio daquele povo, porque o sacerdote que deveria se colocar como instrumento de Deus estava sendo negligente com a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus, ele estava olhando lá do alto dos céus e procurando alguém que pudesse ouvir a sua voz. Aleluia. Deus olhava para aquele sacerdote, ele não estava mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus olhava para aquele sacerdote e aquele sacerdote já não se voltava mais para Deus. Aleluia. E Deus estava procurando alguém que pudesse ser sensível à voz dele. Aleluia. Tem alguém sensível à voz do Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que já abriu o coração aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Levanta a mão, dê glória a Deus. Levanta a mão para os céus. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos com a mão levantada. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos têm abandonado a fé. Aleluia. Tem deixado de buscar. Já não fala mais em língua estranha. Já não ora mais. Aleluia. Mas Deus está olhando lá do alto dos céus. Está contemplando você. Aleluia. Aleluia. Dê glória a Deus. Dê glória, dê glória, dê glória a Deus. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar em mistério na tua boca. Jesus, glória a Deus. Dê glória por um minuto, glorifica a Deus. Não deixa a chama do Espírito Santo de Deus se apagar. Oh, aleluia. Oh, rabachanda, rabacanta, rabachanda, rai. Glória a Deus. Aleluia, dê glória a Deus. Isso, glorifica a Deus. Se sentir vontade de falar em língua estranha, fala. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus se manifestar na tua vida. Tá lugar, não deixa a chama do Espírito se apagar. Aleluia. Deus vai levar uma igreja fervorosa. Deus vai levar um povo cheio, 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 cheio da sua presença, cheio do seu poder. Uma igreja triunfante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, dê glória a Deus. Deus estava procurando alguém. Aleluia. Oh, de me clama da baixanda da bacana da gás. Orime de gasfore batagás, ore batagás. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus, ele olhava, meus irmãos, e via que Eli estava sendo negligente. A Bíblia diz que Eli, ele tinha 2 filhos, um se chamava Ofni e outro Finéias. A Bíblia diz que esses 2 filhos de Eli
receber a herança de seu pai, do ofício de servir a Deus na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham propósito com Deus. Eles não se preocupavam com a santidade de Deus. Eles não queriam, meus irmãos, eles estavam ali no templo, fazendo todos os rituais apenas porque eles eram filhos de Eli, o sacerdote, iriam receber a herança do sacerdócio. Mas eles não tinham compromisso e nem zelo com a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eles amavam o templo. Eles gostavam de ministrar no templo. Porque quando as pessoas traziam sacrifício, as ofertas, a Bíblia diz que eles tiravam do melhor das ofertas e da gordura para si e para o seu pai. Aleluia. A Bíblia diz que quando as mulheres que serviam a Deus voluntariamente na entrada da porta do templo, a Bíblia diz que eles se prostituíam na entrada da casa de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E Deus estava olhando lá do alto dos céus, vendo tudo isso. Aleluia. E Deus estava dizendo: chegou o tempo de eu dar um basta e levantar o Samuel. Aleluia. Chegou o tempo de eu levantar o Samuel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Chegou o tempo de eu procurar alguém que vai ouvir a minha voz e vai obedecer a minha voz. Aleluia. Levanta a mão quem vem ouvir a voz de Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele exorta Eli, mas Eli por um profeta anônimo. E a Bíblia diz que ele já não estava mais ouvindo a voz de Deus, meus irmãos. Ele se acostumou tanto com o templo, e o tempo se passou. Ele foi relaxando, Abimael. Aleluia. Ele foi relaxando. Quantas pessoas, meus irmãos, que você conhece, que eram uma bênção na mão de Deus, que pregavam, que cantavam, que oravam, que evangelizavam, mas o tempo foi se passando, e o tempo ele mostra muitas coisas, meus irmãos. O tempo ele mostra muitas coisas. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a salvação ela é por aquele